Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Agora sim, 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que acompanha pelo 100.9, que acompanha também pelo nosso site preverfm.com.br. E hoje vamos receber aqui, já estamos recebendo no estúdio da Prever FM, o seu José Eduardo Ari e o Vinícius dos Santos, ambos do Centro Espírita Núcleo Assistencial Alcides Covre. Vamos tentar desenvolver um bom bate-papo sobre espiritualidade. Seu Ari, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, querido. É um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Vinícius do... O prazer é nosso, Vinícius dos Santos. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior. Nós que agradecemos pelo convite e pela oportunidade. Um abraço a você e um abraço também a todos os ouvintes aqui do programa Radar. Legal. Você que quer participar, pode mandar o seu WhatsApp também para a gente, 3440 1009. Daqui a pouco a gente volta com um bate-papo aqui. 12:06, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje aqui no estúdio o José Eduardo Ari, também o Vinícius dos Santos, do Centro Espírita Núcleo Assistencial Alcides Covre. O bate-papo vai rolar legal aqui, mas são tantos assuntos, né, Vinícius, seu Ari, que... Deixa eu ver por onde eu vou começar, né? A gente até conversava um pouquinho fora do ar ali sobre... espiritualidade, isso independentemente da religião de cada um, falta muito nas pessoas, né, senhora? Bastante, né? A pessoa acaba indo mais pro lado material e se esquece que nós temos um lado espiritual que caminha junto com a gente, né? O tempo todo a gente está vivendo também esse lado que é muito mais importante para o equilíbrio da nossa vida. Por que será que as pessoas elas observam só o lado material, senhora? Porque eu acho que a vida ela leva a gente à rotina, né, de busca do dia a dia, do trabalho, das necessidades da gente conseguir suprir a família e tudo mais, a gente acaba se esquecendo disso, né? Mas hoje a gente sente a importância que se a gente tem um equilíbrio espiritual, essa busca do espiritual, o lado da vida material ela corre de uma maneira natural, sem muito desespero, sem muito buscar as coisas materiais a resolução de tudo. Vinícius, como é que vocês trabalham essa questão? Acho que tanto de eu não sei se é conscientizar as pessoas, mas para que as pessoas entendam que a vida não é só matéria, né? Eu creio, Júnior, que isso é um processo de conscientização e o espiritismo trabalha muito por essa linha, de fazer a pessoa despertar para a educação da alma, a educação para valores que são importantes para o nosso processo de crescimento. É sair um pouco do plano material e olhar para dentro de si buscando esse aspecto espiritual, entendendo-se como um ser holístico, integral, e não apenas como uma matéria física. Então o nosso trabalho passa por esse processo de consciência mesmo. E por isso nós temos as palestras no Centro Espírita, e o grupo de estudo. Estes espaços propiciam este momento de conscientização e de despertar das pessoas. O Vinícius vai baixar um pouquinho o microfone do seu Ari e ele vai se aproximar um pouco mais. Seu Ari, então, dentro dos princípios da doutrina espírita, a gente começou a caminhar bem, então. Do que a gente, na nossa primeira pergunta aqui. Sim. Então, os princípios, na verdade, eles são baseados em ciência, filosofia e religião, tá? Sendo que a ciência ela vai investigar e estudar todos os fenômenos mediúnicos e as leis que regem essa interação. A filosofia ela reflete sobre as questões existenciais, morais, no sentido da vida, buscando compreender quem somos e para onde e por que viemos. E a religião ela orienta a conduta moral e espiritual. E a doutrina em si ela é baseada nos seguintes princípios: a existência de Deus, que isso é indiscutível. Isso é condição sine qua non, né? Indiscutível, né? Existe um Criador que criou tudo o que nós somos, o que nós temos e realmente isso é indiscutível. A imortalidade da alma, quer dizer, de um modo geral, as religiões elas aceitam que o espírito permanece, né? Ele continua.
A reencarnação, que é muito voltada para o foco da doutrina espírita, que é a oportunidade de você vir e refazer a sua trajetória com aprendizado, com experiências, para poder mudar, né, e evoluir. A comunicabilidade dos espíritos, que também a gente tem muito isso frequente na nossa vida, que é a presença deles em todos os momentos da nossa vida. Eles nos trazem ou intuitivamente ou nos processos de incorporação para poder trazer essa comunicação e trazer as experiências deles para nossas vidas e vice-versa. E a pluralidade dos mundos habitados. Quer dizer, a gente olha para esse universo maravilhoso e a gente fica sempre achando que só nós somos os privilegiados, só o nosso planeta Terra. Então, existem outros mundos, outros níveis evolutivos dos espíritos que habitam essas situações, esses novos planos, que são os planetas que nós temos em todo o universo. Bom, então nós temos um ponto convergente, né, que é a eternidade do nosso espírito. Aí as divergências, né, Vinícius, entre as religiões começam justamente aí. Então o espiritismo entende que a gente tem, por exemplo, o Júnior. O Júnior, ele foi alguém nessa passagem, ele fez isso, fez aquilo, e eu tenho a chance de, numa próxima oportunidade, me redimir disso. Mas nem sempre o espírito se redime, ou não? Como é que vocês trabalham com isso? É o processo de evolução do espírito. A evolução moral é também um dos princípios da doutrina espírita. Então nós entendemos que essa caminhada espiritual, ela é longa e a evolução, ela é gradual. A natureza não dá saltos e com a gente não é diferente. Então, para a gente conseguir adquirir valores como os valores que Jesus deixou, é um processo. E a gente adquire isso no nosso dia a dia, no nosso meio familiar, no nosso círculo social, nos nossos trabalhos. É algo extremamente desafiador. Então, para a gente conseguir adquirir tudo isso, uma única existência física não basta. Esse é o entendimento do Espiritismo. Por isso a reencarnação. A proposta da reencarnação é fazer com que a gente repare erros do passado e consiga, reparando esses erros, dar sequência à nossa caminhada evolutiva. Então é como se o espírito tivesse uma tarefa. Falar, eu vou ter que voltar para corrigir tudo que eu fiz de errado. Mas eu posso não fazer essa tarefa e meter os pés pelas mãos e fazer tudo errado de novo? Existe essa possibilidade? Por exemplo, eu vejo uma pessoa, um serial killer, um assassino, alguém que vive para o mal. Que papel que ele está fazendo agora na Terra? Cometendo o mal. Vou separar em duas partes, então. Tá. Primeiro, o espírito pode estacionar, decidir por conta própria, pelo livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio. Só que a gente não esquece que o livre-arbítrio não é um direito absoluto. Ele é um direito que tem as suas restrições. Em algum momento esse ser vai despertar, não necessariamente nessa encarnação. Então, depois de muita dor, muita dificuldade, muitas vezes o sofrimento que decorre da própria escolha dele, ao despertar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu vou pedir só para você repetir a sua pergunta. O primeiro você falou, se é possível o espírito decidir não caminhar, e a outra parte... Por exemplo, eu dei o exemplo de um assassino, Tá. de alguém que veio nessa passagem para pregar o mal, para fazer o mal. Ele não está evoluindo? Ou ele tem algum motivo para isso? A gente aqui não consegue ter a dimensão exata do histórico desse espírito. Tá. Então, ele pode estar apenas repetindo um padrão que vem de existências anteriores. Nesse sentido, ele está estacionado. Tá. Ele fez uma opção por estacionar. Ou uma opção ou uma incapacidade. Porque muitas vezes a pessoa pode até ter um cisco de consciência, mas ainda ela não consegue dar um passo a mais em direção a um caminho diferente daquele que ele vem mantendo desde então. Senhor Ari, as pessoas que nos cercam hoje, amigos, esposas, esposos, irmãos, né, familiares, desafetos, necessariamente são pessoas que conviveram com a gente em outras vidas, segundo o Espiritismo? A gente normalmente se reúne aqui por afinidade ou por necessidade. É sempre no mesmo ciclo, então. Então,
a família, na verdade, é o ponto mais importante da gente estar reunido por necessidades de situações que a gente já viveu e não conseguiu. Ou porque a gente tem uma afinidade maior e traz dentro do grupo familiar alguém que precisa aproveitar essa afinidade, essa união e conseguir caminhar. Para a gente poder entender, quer dizer, o processo de reencarnação é todo um preparo. E todo esse preparo é feito no sentido de se acertar, de dar certo, de evoluir. Então, se cria situações em que a gente se agrupa ou pela necessidade do aprendizado que nós não tivemos e não conseguimos e a gente caminha, ou porque a gente se afiniza, se junta para criar uma atividade um pouco maior, como o amor de uma família, como a ligação que nós temos. E muitas vezes isso acontece para que a gente possa crescer e melhorar e também ajudar. Tá. Então, um inimigo pode ter sido, um inimigo no passado pode ser meu parente hoje. Pode. Pode ser meu filho. Pode ser minha esposa. Não importa. Porque a gente fala, puxa, mas é castigo estar junto? Não. Se coloca junto porque a gente não conseguiu de uma maneira. Então, o amor que se cria nessa relação pode mudar toda uma história. Então, como meu filho, eu posso ter um amor por ele que eu esqueça, né, todo esse processo, as divergências, e consiga superar, e consiga fazer o caminho da evolução. Seu Ari, se o espírito não tem fim, qual que é o início dele? Bom, todos os espíritos são criados, né, simples e ignorantes. Eles vêm de uma evolução, né? Diz que a gente passa pela pedra, pelo vegetal, pelo animal e depois pelo ser individualizado, que é o homem. Quando a gente individualiza, se criou o espírito, simples e ignorante, para que ele possa fazer a trajetória evolutiva dele. Então eu já fui uma planta, por exemplo. A essência energética, sim. Não que você foi uma planta. Sim. Assim, a essência energética, energia, sim. Interessante isso. Então quer dizer que, teoricamente, somos evoluídos aqui. Estamos num nível de evolução, né? Se a gente comparar isso com Deus, nós estamos muito longe. Mas se a gente comparar com o espírito que está sendo criado hoje, nós já caminhamos bastante. Nós devemos ter várias encarnações já desse processo de caminhada evolutiva. Não dá para quantificar, né, Vinícius? Eu estou tentando fazer perguntas que viram dúvidas na cabeça de muita gente. Não dá para quantificar até aqui nesse momento, né, por quantas encarnações o Vinícius passou. Não dá. É algo que é pacificado dentro da doutrina espírita. É algo muito relativo, individual, mas a gente não consegue ter essa dimensão. Seu Ari, quantos anos já de espiritismo? 48 anos. 41, uma vida toda. Aqui no Brasil a gente tem, hoje em dia, tentando ranquear sem causar polêmica, né? Mas tem a Igreja Católica, né? A religião católica, que é a maior de todas. Daí, se você juntar todas as igrejas evangélicas, a gente quase que tem um meio termo de igualdade numérica entre elas, né? E eu conheço várias pessoas. Eu conheço evangélico que não acredita na doutrina espírita, mas respeita demais, né? Que entende que, olha, a minha verdade não é única, assim como conheço católicos dessa forma. Assim como eu conheço muita gente que, sem maldade, fala, não, a verdade é a única que eu conheço, né? E o senhor sente que aqui no Brasil, especialmente, se tem ainda um pouco de pré-conceito com relação ao espiritismo e tudo isso que a gente está falando? Melhorou muito, viu? Muito. Porque, na verdade, hoje é tão aberta a informação que as pessoas começam a entender que é uma busca de um caminho. Né? Que é um caminho que, muitas vezes, você está momento maduro para poder entender que esse caminho é a minha mudança, é a busca do meu caminho melhor para que eu possa alcançar o meu equilíbrio. Então, a religião, na verdade, ela é importante para trazer as informações e que a gente possa pegar essas informações e mudar quem nós somos, na verdade, no nosso dia a dia, na nossa vida, no que pensamos, no que nós sentimos, como nós reagimos à vida, né?
Então, tudo isso faz parte desse processo. Então, eu acho que hoje, com a informação muito maior, as pessoas passaram a entender e aceitar. Então, todos nós, com certeza, viemos dentro da doutrina católica. Nascemos em berço católico. Só que chega um momento em que a informação não foi suficiente para manter a gente naquela caminhada. Então, a gente entende que todas são importantes. Todas as religiões, elas trazem uma ajuda muito grande a cada um que vive a religião. Só que a informação é que faz a diferença. Chega uma hora que ela não supre mais aquilo que eu estou precisando e eu vou buscar outra. Tá? Então, isso aconteceu de uma maneira natural para muitos de nós. Então, a busca, por exemplo, de quem vai na Igreja Católica e está bem, está tudo certo. É importante que a gente se sinta bem naquilo que a gente está vivendo. Então, hoje mudou porque a pessoa olha para nós, nos respeita como espírita, né? Porque ela sabe que nós estamos tentando fazer algo de bom para nós e para a comunidade da gente. Muita gente não imagina, então, que o espiritismo ele vem da Igreja Católica, assim como o protestante, né? Algumas igrejas evangélicas, quando há o cisma, né, Vinícius, da Igreja Católica, a reforma protestante. Então, o espiritismo ele vem da doutrina católica. Quando que começa o espiritismo? Eu vou colocar, Júnior, de uma maneira um pouco diferente. Tá. Quando a gente traz essa relação entre espiritismo e a Igreja Católica, ou mesmo a própria Igreja Evangélica, a gente tem a base e o amor. O amor como ponto fundamental dessas religiões. Mas o espiritismo tem o seu berço na França do século XIX, quando um fenômeno denominado mesas girantes começa a ocorrer e uma investigação passa a ser feita. O que era, de maneira objetiva, esse fenômeno? As pessoas sentavam-se ao redor de uma mesa e essa mesa levitava, ou então girava. E aí passaram a investigar o que seria isso. Charlatanismo, um fenômeno físico, e chegou-se à conclusão que por trás daquele fenômeno existiam espíritos. Então, o processo de nascimento do espiritismo vem com esse fenômeno, mas até a sistematização da doutrina são muitos anos. Allan Kardec, que quem codificou a doutrina espírita, fez um processo longo de estudo desses fenômenos até conseguir sistematizar toda a doutrina nos seus livros. Então, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, que é o que a gente chama de Pentateuco de Kardec, ali a gente tem o grosso do que seria o Espiritismo. Mas o nascimento dele vem na França do século XIX, com esse fenômeno das mesas girantes, algo que também começou a ser observado na América ao mesmo tempo. Então, de maneira assim objetiva, foi esse o ponto de início do espiritismo. Muito bem, 12h23. Vamos tomar uma água? Vamos. E daqui a pouco a gente volta. Tem muito assunto para a gente debater. Uma hora vai ser pouco hoje aqui no Radar da Prever FM. Radar. Prever FM. 12h27. Voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, conversando com o seu José Eduardo Ari, o seu Ari, também o Vinícius dos Santos, ambos do Centro Espírita Núcleo Assistencial Alcidiscovery. É sempre legal que a gente bate um papo fora do ar também, né? Tem a entrevista off, né? Tem o lado B. E eu tava perguntando pro seu Ari sobre... Já ouviu diversas coisas, né? Sobre regressão, né? Tem muita gente que se aproveita da doutrina espírita para pregar outras coisas, né, seu Ari? Por exemplo, gente que vende sessão de regressão. Na verdade não tem nada a ver com a doutrina espírita. Exatamente, tá? Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, na verdade existe uma sequência de livros que é muito legal e a gente indica para leitura, que é uns livros do Brian Weiss, que era um médico, psiquiatra, que fazia regressão. Só que ele era muito cético quanto às coisas, e ele fazia o trabalho profissionalmente. Uhum. Até que um dia, numa das suas regressões, uma paciente passou para uma outra vida. E aí ele começou a estudar. E aí ele foi a fundo. E aí ele mudou completamente a visão dele.
A única coisa que a gente usa dentro da doutrina, que a gente fala muito, é o seguinte: será que nós estamos preparados para saber quem nós fomos numa outra vida? Exatamente. Será que esse processo não pode ser, na verdade, um processo difícil de eu trabalhar? Porque se a gente tivesse a oportunidade, a gente também teria a liberdade de saber quem nós fomos, né? E quando nós programamos a reencarnação e voltamos para a vida, a gente tem um esquecimento de quem nós fomos. Justamente para que a gente tenha a oportunidade, pelo livre-arbítrio, de criar uma oportunidade nova de vida, de mudar os nossos valores, né? De tentar mudar alguns conceitos, né? Algumas travas que nós tínhamos nas outras vidas, nessa vida. Então a gente vem para cá com o esquecimento, que é bendito esse esquecimento, para nos dar a oportunidade de fazer um novo caminho, tá? Agora, se eu soubesse que eu fui, por exemplo, uma pessoa que errou demais na outra vida, por exemplo, tenho causado um dano numa pessoa que levou ela a um suicídio, por exemplo, como é que eu trabalharia isso se ela fosse hoje algum parente próximo meu? Então, a oportunidade de estar junto é porque o amor, como o Vinícius colocou, é a base de tudo na nossa vida. Quando a gente ama, a gente perdoa, a gente cresce, a gente evolui, porque o amor cobre multidão de pecados, né? Vinícius, esse esquecimento que o senhor Ari falou, ele é total ou fica alguma coisa escondida lá? Porque não é incomum alguém relatar que, puxa, parece que eu já tive aqui, puxa, parece que eu já vi essa pessoa, ou uma intimidade que a gente tem com uma pessoa, uma afinidade muito grande com uma pessoa, ou alguns medos que a gente traz. Isso é lembrança ou não? A gente costuma dizer, Júnior, que o espírito, ele mantém todas as impressões de todas as existências. O corpo não, o espírito sim. O corpo não. Tá. Exato. Então, há momentos em que essas reminiscências vêm à tona, principalmente entre os 0 e 7 anos de vida. Então a gente fala que a criança, até os 7 anos, ela não reencarnou totalmente. Ela está nessa transição entre o plano espiritual e o plano material. Quando ela faz os 7 anos, aí a gente costuma dizer assim, bom, agora está reencarnado o espírito. Então do 0 ao 7, essas lembranças elas podem aflorar. Existe um psiquiatra chamado Ian Stevenson que catalogou isso. Ele fez um estudo completo com crianças que relatavam vivências de existências anteriores. E também não era religioso, esse psiquiatra, mas ele achou isso algo muito interessante e a partir daí ele fez um estudo. Então ele tem livros com relatos de crianças que lembram de como morreram, por exemplo, de onde viveram, e são relatos muito fiéis. Então essas lembranças existem, principalmente nessa primeira fase da vida. Mas isso certamente também vai acompanhando o espírito e vai se manifestando por meio das tendências. Então não é à toa que a gente só começa a ter lembrança a partir dos 6, 7 anos. Eu não tenho lembrança de antes dos 6 anos. Eu não tenho lembrança com 3 anos, com 4 anos. Isso tem alguma ligação ou não? Eu não vou saber dizer sobre o ponto de vista físico, né? Não sei se o Ari tem alguma informação a mais sobre isso, mas pela perspectiva do espírito, não me recordo de nada que fale sobre isso especificamente, porque conforme a gente vai vivendo as nossas experiências, é natural que a gente vá se esquecendo de coisas que nós vivenciamos lá atrás, né? Então, pela perspectiva orgânica, digamos assim, eu não sei exatamente como isso se dá. O senhor entendeu mais ou menos, senhor Ari? Eu não tenho lembrança das minhas lembranças de quando eu tinha 7 anos, quando eu tinha 5 anos. Eu vou falar que isso é muito pessoal. Tem gente que lembra de coisas muito próximas, às vezes de 2 anos, 3 anos, ela lembra. Mas é muito pessoal. Existem algumas coisas que marcam a gente e a gente consegue lembrar. Mas assim, tem pessoas que têm uma facilidade de guardar muitos dados da vida e lembra da infância, dessa fase. Não tem nada a ver com parte espiritual. Seu Ari, todo espírita, ele é um médium? Ou não? Bom, aqui vai caber uma colocação que é muito importante a gente entender. O que é o médium?
médium é todo aquele que faz a intermediação entre as coisas do plano espiritual e do plano material. Eu posso ser um médium e não ser espírita, e não sei também. Sim. Então, Ou todo mundo tem uma mediunidade? todo mundo tem, Tá. tá? Todo mundo é médium. Só que a gente coloca que ele pode ser mais ou menos médium, no sentido estar mais ativo, estar já dentro de uma situação em que ele já tem uma intermediação constante, a sensibilidade dele é aumentada, então ele é o foco, na verdade, da doutrina espírita, desse que já tem o processo em andamento. Mas todos nós temos sensibilidade. Quer ver? Por exemplo, todo mundo fala, puxa, eu tive uma intuição, uma sensação gozada, ou um déjà vu, como você falou, que na verdade é isso. É o espírito que está tendo uma intermediação. Por exemplo, um cheiro que chamou a atenção dele, um local que ele foi, ele fala, nossa, aquilo gozado, eu já estive aqui. Então, às vezes, o espírito, ele sente, porque ele traz essa memória, ele guarda toda a bagagem que ele já viveu. Então, todos nós temos essa condição da mediunidade, não ativa propriamente dita, mas todos nós temos a sensibilidade mediúnica e todos somos médios. Mas daí é o espírito, Vinícius? Ou é a matéria? Tem muita gente com essa dúvida, né? É o nosso espírito que tem essa mediunidade, a nossa alma que tem essa mediunidade? Isso, é o espírito, mas essa captação, essa percepção a que o Ari se refere também passa pela nossa estrutura orgânica. Tá. Principalmente quando a gente fala em mediunidade ostensiva, que é de incorporação, psicografia, vidência, clarividência. Então essa modalidade mediúnica está relacionada também com a nossa estrutura física, não apenas espiritual. Senhor, e quais são as suas características mediúnicas? Então, o que me trouxe, na verdade, para a doutrina espírita não foi a parte mediúnica, e sim que eu passei por um processo muito grande, numa depressão muito intensa, e aí eu acabei indo buscar um grupo que era conhecido, e aí eu comecei a melhorar do processo e entender qual era o meu caminho, né? Porque, na verdade, a gente fala assim, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu sinto isso? Né? A gente tem uma característica pessoal. E, às vezes, esse processo chega a um esvaziamento e a gente precisa reabastecer com coisas novas. Então, esse processo que eu vivi, na verdade, foi isso. Foi me renovar e mudar a maneira de olhar as coisas e a vida e as pessoas que me rodeavam. Então, eu perdi só o essencial da tua pergunta. Suas características Então, mediúnicas. O então, senhor incorpora, Hoje eu sou assim, eu sou uma pessoa que sou muita razão. Tá. Né? E à medida dos anos, como foram passando, né, isso foi se tornando muito mais intuitivo. Eu não tenho o fenômeno mediúnico de incorporação, de evidência, nem nada. Tá? Mas, por exemplo, é comum a gente programar para fazer uma palestra e durante a palestra a gente fala coisas que a gente não tinha nem pensado. Ou Então, seja, é algo a que está ali. atuação Tá. é muito intensa quando a gente se abre para esse mundo espiritual. Né? Mesmo comigo que não tenho mediunicamente o processo instalado ostensivamente. E você, Vinícius, que chip tem instalado? O meu é mais voltado para a psicografia. Tá. É mais esse trabalho mesmo de psicografia. Como era Chico Xavier? Com cada um com as suas Sim, particularidades, mas sim, isso, exatamente. É que o Chico também tinha o processo de evidência, de incorporação, de todos os tipos. Era um jogador mediúnicos. mais completo. Era uma antena completa, captava tudo. E como é que é? Você tem a consciência quando está psicografando? Tenho. No meu caso específico, a gente chama de psicografia semimecânica. Então eu estou consciente, mas, por exemplo, o meu braço, eu sinto ele formigar, eu sinto uma mudança e até a maneira como eu pego na caneta muda da minha maneira habitual. A vida, você sente que não é você ali. Eu diria que sim, eu diria que é uma mescla, né? Parte eu consigo identificar bem, parte eu consigo sentir esse envolvimento da entidade que vai me guiar ali no processo. Você tem alguma
Não sei se você pode falar também algum fato que você nunca vai esquecer dentro desse processo, você escrevendo alguma carta, alguma coisa que você possa relatar para a gente aqui? Eu creio que a psicografia de um livro que foi o processo mais marcante para mim dentro desse trabalho mediúnico. Foi um livro que nós publicamos em 2019 e foi um ano e meio, se não me falha a memória, de psicografia semanal para a conclusão desse livro. Então eu considero esse um episódio bem legal, bem bacana dentro desse trabalho que a gente desenvolve lá no centro. Dentro de uma sessão espírita, de um trabalho, de um estudo, como que é essa programação, né? Como que você começa a desenvolver um trabalho, a psicografar uma carta? Como é que funciona isso? Vocês chegaram ali no centro. Vou tentar ser popular na pergunta. Chegaram ali no centro. Então você pegou um papel, uma caneta. Qualquer espírito pode estar do teu lado ali ou não? Como é que funciona isso? Quer falar um pouco, Ari? Posso falar? Primeiro de tudo, é importante que a gente saiba o seguinte: de acordo com como você você cria uma vibração. Uma conexão com outros você espíritos. Cria, tá. A gente fala que tem um código de barra. É uma vibração. Tá. Você tem uma vibração pelo que você pensa, pelo que você faz, como você é, né? Então você tem alguns espíritos que estão sintonizados na mesma condição que Existe você. uma afinidade ali. Afinidade que é causada por essa sintonia. Se eu não tenho afinidade com aquele, eu não vou. Não. Então, quando a gente chega ao centro espírita, você passa por um processo, né, de frequentar a casa, de se sintonizar, de se harmonizar, até que você passa por um trabalho específico mediúnico. Tá? Então, você frequenta o estudo, você cria algumas condições para que você entre dentro de uma atmosfera equilibrada. Aí você passa para o processo mediúnico. Você tem a mediunidade, você tem alguns sintomas, algumas sensações, e você passa por um trabalho mediúnico. Então, cada um desses médiums, ele vai ter uma característica. Ou ele vai ser de incorporação, ou ele vai ser de vidência, ou ele vai ser de audiência, ou ele vai ser de psicografia. Então, o médium que tem a psicografia, ele acaba criando sintonias com os espíritos que fazem parte da equipe que estão sintonizados com ele. Certo? E aí ele passa a psicografar, muitas vezes, desses espíritos, até que ele esteja numa condição mais madura, né, melhor, e ele pode até ter condição de psicografar para outros espíritos. Tá? Chico era isso. Chico recebia espíritos completamente diferentes e ele psicografava de todo mundo de maneira tranquila, como se fossem espíritos afins ligados à equipe dele. Vamos a um rápido break e daqui a pouco a gente volta com mais Radar aqui na Prever FM. Seguimos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9, para você que está acompanhando também pelo nosso site preverfm.com.br. Recebendo hoje o seu José Eduardo Ari e também o Vinícius dos Santos, ambos do Centro Espírita Núcleo Assistencial Alci Discovery. Para quem não sabe, é o centro que fica ali próximo da Baixada, né? Ali na Paula Vieira, né? Ali, Isso aí. Exatamente. Ali é aberto ao público, senhor Ari? Nós temos trabalhos na segunda-feira, que é um trabalho que temos a palestra do Evangelho e depois nós temos os passes. E na quinta-feira nós temos o estudo propriamente dito da doutrina espírita. Senhor Ari, Vinícius, tem perguntas aqui. O Ed, os espíritos que se comunicam ainda não reencarnaram? Depois que reencarnam, eles não podem, acho que se comunicar, ele pergunta, alguma coisa nesse sentido. A primeira pergunta dele, os espíritos que se comunicam ainda não reencarnaram? Ainda não reencarnaram. Eles estão no plano espiritual e essa comunicação chega por intermédio dos médiuns. Então, se eu entendi bem a pergunta, seria mais por essa linha. Quando há um espírito no plano espiritual que envia uma mensagem, então ele ainda não reencarnou. Ele reencarna quando ele acopla num corpo físico e vem para o nosso plano. Aí sim é o processo de reencarnação. O Márcio pergunta aqui, os evangélicos dizem
que os médiuns incorporam e veem, na verdade, outras coisas, coisas do mal. O que vocês acham desse ponto de vista? Então, verdade, deixando bem claro que não são todos os evangélicos que veem dessa forma. Sim. Na verdade, sempre nós somos um canal aberto. O que vai depender, o que nós vamos ter acesso, vai ser a nossa sintonia. Tá? E a sintonia ela é criada porque, como você pensa, como você sente, como você vive, você cria uma energia positiva, negativa. Então, quando a gente tem essa variação, a gente está mais aberto. Não quer dizer que o médium num trabalho, ou um médium equilibrado, ele não veja também o lado ruim das coisas, os espíritos inferiores, tá? Mas ele não vai ser assediado e não vai ser atrapalhado por esses espíritos. Mas ele tem a capacidade de ver, tá? Mas normalmente a sintonia está direcionada ao médium, tá? A Laura pergunta aqui, então nunca estamos sozinhos no carro, no banho, dormindo, no dia a dia? Eu diria que nunca estamos sozinhos. Até uma pergunta lá em O Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona a espiritualidade. Até que ponto existe essa influência dos espíritos na nossa vida? E os espíritos respondem, muito mais do que a gente imagina. Então, realmente o tempo inteiro a gente é assistido. Ainda que o espírito não esteja ali do nosso lado, mas essa ligação, ela é real e 24 horas por dia. Que tipo de espírito ou evolução que fica nos observando todo dia, seu Ari? Depende qual é a minha sintonia. Tá certo? Quer dizer, sempre nós vamos chamar. Nós vamos criar a condição da porta aberta para aqueles espíritos que vão entrar na sintonia que nós estamos. E como eu tenho uma boa sintonia? Como eu tenho uma boa sintonia? Bom, aí é a maneira como a gente fala sempre, né? Buscar atitudes corretas, buscar trabalhar dentro de coisas honestas, tudo aquilo que nos leva a uma condição de uma vibração positiva, de amor, de respeito, de carinho, né? A atitude da gente no trabalho, quer dizer, você é um profissional ativo, mas você trabalha para o bem, você faz o melhor de si, você se doa por inteiro, quer dizer, você cria uma sintonia favorável a bons espíritos. Agora, eu estou trabalhando, fazendo tudo errado, enganando todo mundo, lesando todo mundo, eu estou criando uma sintonia negativa. A Carla pergunta aqui, os espíritos podem se comunicar através dos nossos sonhos? Sim. Uhum. E é bem comum, diga-se de passagem. Isso acontece bastante. Que tipo de comunicação? Por exemplo, eu sonhei com meu pai. Foi uma coisa que eu criei no meu subconsciente ou realmente tinha alguém tentando passar uma mensagem? Vou colocar algo que o Ari colocou há pouco, que é a individualidade. A importância de nós reconhecermos que cada caso é um caso e nem sempre a gente vai conseguir ter a dimensão exata do que se trata. Mas, por exemplo, nessa situação, Júnior, que você traz, o que nós entendemos como sonho, o que nós denominamos de sonho, nada mais é do que um encontro que nós temos com essa pessoa no plano espiritual. Porque na hora do sono, a nossa alma se desprende, é o físico, o organismo que precisa do descanso. O espírito não. E esse intercâmbio existe, inclusive, na hora do sono. O Edson, esses espíritos que nos acompanham são somente entes queridos que se foram? Nem sempre, né? Não somente. Deixa eu só colocar uma coisa que eu acho que é importante completar. O que a gente sonha? Por exemplo, eu vivi um processo durante o meu dia, eu conversei com algumas pessoas sobre algum assunto, sobre alguma pessoa, e à noite eu sonho. Então, eu estou muito ligado a essa informação. Então, o meu subconsciente, ele libera alguma coisa que eu vivi durante o dia. Esse é um tipo de sonho, tá? Que é uma consequência do que eu falei, do que eu vivi durante o dia. O outro sonho que a gente pode dizer que é isso que o Vinícius acabou de falar, é aquele que eu não estou pensando na pessoa, eu não criei nenhuma conversa sobre aquilo, é um assunto que já existiu há muito tempo e nunca mais eu pensei. E aí o sonho se passa assim de uma forma límpida, como se eu tivesse encontrado a pessoa, como se eu tivesse falado algumas coisas. Talvez eu não lembre detalhes,
mas a sensação de que realmente estive presente com aquela pessoa é muito mais forte. Então, esse é um sonho do encontro, como o Vinícius está falando. Seu Ari, Vinícius, vou citar o meu caso. Eu nunca tenho aquele sonho maluco de que eu ganhei na Mega Sena, de que eu estou pilotando um caça, de que eu estou pilotando um carro de Fórmula 1. Eu sempre tenho sonhos, deixa eu tentar exemplificar, onde eu estou atuando num acidente, num naufrágio, em algum momento em que eu estou ajudando aquelas pessoas. É o meu espírito, é a minha alma ou é algum espírito usando a minha energia para tentar salvar, fazer esse tipo de salvamento? Eu vejo que todas essas situações que você menciona são possíveis. Né? E vou repetir algo que eu coloquei. É muito difícil para a gente conseguir falar para você, é isso que você tem, é isso que você vive, o seu processo é dessa forma. Mas essas 3 situações que você coloca, Júnior, são possíveis, são fatos concretos que a espiritualidade traz para nós, né? Agora, vai muito disso que o Ari falou também. De repente você tem, a hora que você desperta, aquela sensação ainda no seu físico. Então, você pode presumir que aquela experiência que você teve no sonho é sua, que não é ninguém captando a tua energia ou você sendo utilizado de uma forma diferente que dessa maneira que nós estamos colocando aqui, entende? Senhor Ari, como é que o Espiritismo entende o sofrimento, a dificuldade na vida? Deus não me ajuda, estou sofrendo. Aquela pessoa que sofreu uma vida toda com uma doença ou com um parente, com um pai, uma mãe, um filho. Como é que o Espiritismo entende os sofrimentos da vida como um todo? Bom, a gente entende que sofrimento, né, e todas as dores que a gente passa na vida, na verdade não são castigos, e sim oportunidades de aprendizado. É difícil a gente olhar dessa maneira, mas de um modo geral, a gente pode usar um exemplo assim, bem típico, né? A pessoa, por exemplo, está bem de saúde e tal, e ele tem um problema grave de saúde. Do nada, sim. Do nada. Descobre. Um problema cardíaco, por exemplo. E aí, ele vai mudar a rotina de vida dele em função dessa situação. Ele vai procurar voltar a caminhar, vai tentar mudar a alimentação, vai começar a se preocupar mais com ele mesmo a partir do fenômeno do ocorrido. Então, nessa hora, a gente fala que o sofrimento é aprendizado. Então, dentro da doutrina, o que a gente tem é muitas situações em que vem para a nossa vida para nos recolocar no caminho certo, buscar os verdadeiros valores que a gente veio aqui para fazer. Então, isso é aprendizado, isso é muito pedagógico, porque a dor, ela é pedagógica, ela nos faz parar, ela nos faz refletir, ela nos faz buscar alguma alternativa para que a gente não tenha mais essa dor. E muitas vezes é uma atitude, por exemplo, um processo depressivo, um processo de dor por uma perda. Quer dizer, isso tudo vai acontecer na nossa vida. É natural que aconteça, porque nós somos seres que temos um processo de vida física. Então, às vezes a dor, o sofrimento, a perda, tudo isso é uma forma de nos fazer buscar aceitação, a tolerância, a compreensão daquele fato, entender que nós não somos diferentes de ninguém, que o sofrimento que acontece com os outros também acontece com a gente. Então, isso nos traz capacidade de entender e mudar. Então, o sofrimento é visto sempre dessa maneira. O que pesa para nós dentro da doutrina espírita é entender o seguinte: é a lei de causa e efeito. A lei é assim: eu fiz alguma coisa, eu tenho uma situação que vai ocorrer a partir daquela situação. Se ela for uma coisa boa, eu vou colher uma coisa boa. Se ela for uma coisa ruim, eu tenho um fato que gera em cima daquela causa. Então a dor, às vezes, ela é causada por essas atitudes que a gente cria, para que a gente possa ser recolocado dentro do caminho correto. Tem tanta pergunta que eu gostaria de fazer, vai dar tempo de fazer só mais uma. Vinícius, existe céu e inferno? Ou é coisa que a gente criou? Para onde nós vamos no momento da nossa passagem? Como o Ari mencionou há pouco, isso vai depender muito da nossa sintonia, da nossa afinidade.
Esse processo de morte para o espiritismo é visto como algo natural. O desencarne é a transição que o espírito faz ao se retirar da carne e ingressar no plano físico. Nesse sentido, nós seremos direcionados para onde nós temos mantido os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Na prática, se eu sou uma pessoa do bem, se eu procuro cultivar bons valores, se eu procuro me distanciar da ansiedade, da loucura do mundo, há uma tendência natural para que o meu processo de desencarne seja dessa forma também. E que naturalmente eu seja conduzido a um local em que eu vá receber um suporte para que essa minha transição ocorra de uma forma mais leve. Mas essa transição ela vai ter um peso para todos nós em maior ou menor escala. Vai depender muito da forma como a gente vive aqui. Então, se eu sou uma pessoa, por outro lado, que cultivo ansiedade, se eu sou uma pessoa que não tenho trabalhado a minha espiritualidade, sou apegado aos bens materiais, o meu processo de desencarne vai seguir essa rota natural. É isso que o espiritismo traz para a gente. Nesse sentido, não existe céu e inferno como algumas religiões concebem. Então, há sempre o respeito a esse entendimento das religiões, mas nós seríamos conduzidos a locais do plano espiritual em que nós estivermos mais sintonizados e afinizados de acordo com a nossa existência terrena. Há sempre tempo para mudar? Sem dúvida, sempre. E se não der tempo de mudar tudo aqui, a reencarnação está aí para que a gente possa fazer os ajustes no futuro. Olha, precisaríamos de 5 horas de programa. Senhor Ari, muito obrigado pela aula que o senhor nos deu aqui. Foi um prazer estar aqui, viu? Poder participar e trazer um pouquinho dessa informação. Vinícius, obrigado também pela sua presença e por toda a explanação, por esse bate-papo aqui. Nós que agradecemos, Júnior, pela oportunidade, por trazer esse tema que para nós aqui é sempre fascinante e rende muito. Obrigado, um abraço para você e para os ouvintes também. Muito obrigado, gente. Bom, Radar Prevê FM. Você por dentro de tudo. Radar.